A sessão de hoje é sobre a ibis preta e tem o título A prolífica ibis preta não é uma invasora, e este título justifica-se porque a espécie atualmente é muito abundante, mas não foi sempre assim, e num passado não muito distante esta espécie era relativamente rara no nosso país, como já vão ver a seguir. Eu na sessão de hoje vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente do habitual. Eu vou-vos colocar duas adivinhas, uma no início e uma no final, para ver quem é que sabe responder a isto. E vou apresentar a primeira já de seguida. Então, vamos falar mais em detalhe, vamos ficar a conhecer aqui a ibis preta. E, tal como fiz na semana passada, vou começar por apresentar a primeira família a que pertence a ibis preta, que tem este nome complicadíssimo, a família Treschioornithidae, que tem estes membros. Estes membros, isto não são as espécies todas da família, isto são os géneros que existem na família. Alguns géneros têm duas espécies, outros têm três, outros só têm uma. E no total desta família, que reúne não apenas as ibis, que são estas ibis todas que aqui estão, estes géneros todos, como também os colhereiros, que são 6 espécies, estão aqui. Temos no total 36 espécies, que são então 30 espécies de ibis, que são todos menos o último quadrado, e 6 espécies de colhereiros. Portanto, isto dá no total 36 espécies. Estas imagens foram retiradas do site Birds of the World. E então eu vou apresentar a primeira adivinha. Para quem souber responder, podem responder através do chat. E a primeira adivinha é esta. Quantas espécies de ibis, portanto, sem contar colhereiros, quantas espécies de ibis já foram vistas em liberdade em Portugal continental? Eu vou dar a resposta daqui a nada, mas se alguém quiser responder, quantas e quais, já agora, quantas e quais espécies de ibis é que já foram vistas em liberdade em Portugal continental? Quem quiser pode usar o chat para responder. Eu vou dar 2 minutos para, se alguém quiser arriscar uma resposta. Quantas e quais espécies de ibis já foram vistas em liberdade em Portugal continental até hoje? Que se saiba, obviamente. E eu, daqui a 2 minutos, já vou então dar a resposta. Mas dou aqui então a oportunidade, se alguém quiser arriscar. 5, 8. Estamos a falar de espécies diferentes. Espécies diferentes de ibis, só de ibis. Portanto, são destes todos que aqui estão, menos do último quadrado, que são os colhereiros. Ora bem, temos duas respostas. Uma com 5, outra com 8. Depois aqui uma outra resposta que elenca as espécies, que diz 2, que é ibis calva e ibis preta. Esta resposta, então, mais completa, a dizer-nos as espécies que terão ocorrido. Dou mais uns segundos para ver se mais alguém quer arriscar uma resposta. E depois, então, eu próprio dizer a resposta a esta adivinha. 3 é aqui uma outra opção, sem elencar espécies. E eu vou agora dizer a solução desta adivinha. Ninguém acertou. Ninguém acertou. A resposta certa é 4 espécies. Há aqui na resposta das 3 diz ibis preta, ibis sagrada e ibis rosa. Ora bem, conjugando as duas respostas que elencam as espécies, nós já chegamos à solução, porque são 4 espécies, que é ibis preta, ibis calva, ibis sagrada e ibis rosa, que eu chamo ibis escarlate. E a ibis escarlate pertence aqui ao primeiro quadrado, que é o Dócimos. A ibis preta pertence ao segundo, que é Plegadis. Depois, na segunda linha, a ibis sagrada é a do meio, Treschioornis, e a ibis calva, que na verdade é a ibis ermita, porque a ibis calva é da África do Sul, mas é do mesmo género, é aqui do género Geronticos. Portanto, são as 4 espécies de ibis que já foram vistas em Portugal e que eu agora vou mostrar, então, as imagens. Portanto, quantas espécies de ibis em Portugal? Temos, em primeiro lugar, a ibis preta, que é a mais comum e que é o tema da sessão de hoje. Depois a ibis escarlate, que é uma espécie da América do Sul.
e que foi vista em liberdade como resultado de uma fuga de cativeiro. 2 indivíduos fugiram da zona de Almeirim, em salvo erro, em 2019, e andaram a passear-se pelo Baixo Tejo na companhia de ibis pretas. Uma delas desapareceu ao fim de pouco tempo, a outra ainda ficou pela zona, pelo menos até 2021. Portanto, agora penso que há mais de um ano que já não há observações, mas esta ave foi vista por muita gente na Lesíria, sobretudo ali de Vila Franca de Xira, na companhia de ibis pretas. Sabe-se que fugiram de uma coleção privada, então, como disse, na zona de Almeirim. A terceira é a ibis sagrada, que é uma espécie africana que já foi vista em diversas ocasiões, principalmente no estuário do Tejo, no estuário do Sado e no Algarve, embora haja observações também no Alentejo e no Baixo Mondego. Aliás, no Baixo Mondego há uns anos já foi para aí, há uns 15 ou 20, houve um caso de 3 aves que fugiram de um parque zoológico perto de Montemoro Velho e que se reproduziram em liberdade e criaram alguns juvenis. Ficaram 6 aves no total, mas depois desapareceram da zona. Portanto, há registros isolados em diversas zonas do país, pensa-se que também são tudo fugas de cativeiro. Finalmente, o quarto caso, a ibis ermita, que é esta espécie que aqui está. A ibis ermita é uma espécie muito rara a nível mundial, tem uma pequena população em Marrocos, no litoral de Marrocos, e penso que na zona de Agadir, se não me engano, ou perto disso, e depois está a decorrer um programa de reintrodução no sul de Espanha, em Verrer de la Frontera, na província de Cádiz, e no ano 2009 ou 2010 apareceram 5 indivíduos no Algarve, mais concretamente na Lagoa dos Salgados, e que ficaram por lá uns meses. Eram aves marcadas, podem ver aqui numa das fotos que está aqui, está anilhada, esta foto foi tirada no Algarve. Andaram por lá uns meses, depois foram-se embora. Mas eram bichos vindos do sul de Espanha, então procedentes desse programa de reintrodução que está a decorrer em Verrer de la Frontera. Isto só para vos dar um panorama então das ibis que já ocorreram em Portugal. Portanto, para além da nossa ibis preta que vamos falar em detalhe, houve outros registros, 2 resultantes de fugas de cativeiro e o último resultante, então, de um programa de reintrodução que está a decorrer no sul de Espanha. Vamos, então, falar mais em detalhe da ibis preta. A ibis preta é uma ave pertencente à ordem Pelecaniformes. No passado estava nos Ciconiformes, mas as recentes revisões taxonómicas colocaram as ibis, as garças e os colhereiros nos Pelecaniformes. O nome científico é Plegadis falcinelos. Comprimento da ponta do bico à ponta da cauda 55 a 65 cm e envergadura 80 a 95 cm. A envergadura, recordo, é a distância entre as extremidades das asas quando estão abertas. Esta espécie é muito ligada ao meio aquático, frequenta locais alagados com águas pouco profundas, nomeadamente paúis, arrozais e lagoas e outras zonas similares, e a alimentação é composta principalmente por insetos aquáticos e pelas suas larvas, assim como por vermes e crustáceos, portanto, principalmente invertebrados que aparecem no meio aquático. É uma espécie colonial, portanto, significa que nidifica coletivamente, e os seus ninhos são feitos em árvores ou arbustos, muitas vezes em colónias mistas com outras espécies, nomeadamente de ardídeos, portanto, de garças e de colheireiros e, às vezes, outras aves aquáticas. Portanto, em colónias mistas, esta espécie associa-se com frequência então a outras aves aquáticas. A postura tipicamente é de 4 ovos, embora possa ir de 3 até 6, e a incubação dura 3 semanas, ou seja, 21 dias. O nome científico, como vimos, é Plegadis falcinelos, sendo que o nome genérico Plegadis deriva do grego plegas, está aqui com o alfabeto grego, ou plegados, que significa foice. Isto é obviamente uma referência à forma curva do bico. E falcinelos, por sua vez, deriva do latim. É um latim moderno, que é falcinelos, que significa com uma pequena foice. E esta palavra deriva do latim original do termo falx. Falx ou falcis é o genitivo, que significa uma foice ou um gancho. Portanto, tanto no nome genérico como no restritivo específico, temos aqui uma referência, então, à forma do bico, que se assemelha a uma foice, que é um instrumento que tem uma lâmina encurvada. A identificação desta espécie não é muito complicada, é uma ave de médio porte, com a plumagem escura, pode parecer preto ao longe, embora os adultos adquiram assim uns tons mais ou menos púrpura, com reflexos esverdeados, grande, longas patas, longo pescoço e um bico longo e encurvado. Mas há aqui algumas diferenças. Então, isto é do Birds of Western Palearctic com CD-ROM. Na imagem 1 temos um adulto nupcial, que tem aqui estes reflexos púrpura, como eu referi. Na imagem 2 temos o adulto não nupcial, portanto, no outono e no inverno, reparem que as cores ficam menos brilhantes
e em particular no pescoço fica com estes tracinhos brancos, portanto, que retiram algum brilho à plumagem. O 3 é o primeiro inverno, portanto é uma ave que nasceu na primavera anterior, e no primeiro inverno notamos que não tem os tons púrpura, tem assim, uns tons mais acastanhados, menos brilhantes, e em particular no pescoço ou na garganta nota-se assim uma mancha branca na parte frontal. Também é uma característica das aves imaturas. O 4, naturalmente, é uma cria que ainda nem sequer... Estão apenas a rebentar, vezes já aqui os canudos a sair, mas é uma cria que ainda está essencialmente coberta de penugem. O 1, aqui em voo, também é um adulto nupcial, então em voo, com estes tons púrpura. Portanto, esta espécie não requer, não tem grandes dificuldades de identificação. Vamos ver aqui algumas fotos tiradas do eBird. Temos à esquerda um adulto nupcial. Eu marquei aqui o mês em que a foto foi obtida para ajudar também a contextualizar a época em que esta plumagem pode ser vista. Esta foto é de maio, portanto, em plena época de reprodução. Podemos ver aqui o tom púrpura. Claro que ter maior ou menor brilho também dependerá do ângulo da incidência da luz solar, mas podemos ver o tom assim, este violeta acastanhado. À direita, um adulto do inverno, neste caso no outono, fotografado em novembro. Podem ver os tais tracinhos brancos a que eu fiz referência no pescoço, portanto, os tons, a cor perde alguma da sua intensidade fora da época dos ninhos. Aqui um juvenil, neste caso já, enfim, mais primeiro inverno, não me recordo em que mês é que esta foto foi tirada, mas penso que foi no verão, portanto não sei que mudas é que esta ave já terá feita, mas aqui notamos que não tem qualquer púrpura no pescoço, é mais um castanho baço, e cá está a tal mancha branca no pescoço a que eu fiz referência há pouco. Portanto, é uma característica também das aves imaturas no seu primeiro ano de vida. Aqui um bando em voo, a espécie é fácil de reconhecer, uma ave castanha escura, com um longo pescoço esticado, tal como as cegonhas e os colhereiros, ao contrário das garças que voam com o pescoço encolhido, as ibis voam com o pescoço esticado, as patas longas, muito para além da cauda, e cá está o bico em forma de foice, portanto arqueado, que também é visível à distância. Aqui o exemplo de um bando de ibis a passar então em voo. Relativamente à taxonomia, esta espécie é monotípica, o que significa que não tem subespécies, ou seja, há apenas uma população mundial, é Plagádeos falcinelos, não há Plagádeos falcinelos porque não há mais nenhuma subespécie. Uma nota para dizer que no passado as populações das Filipinas e da Austrália chegaram a ser classificadas como sendo uma subespécie diferente, PF é Plagádeos falcinelos, portanto, Plagádeos falcinelos peregrinos. Contudo, estudos recentes revelaram que as diferenças não são significativas. Isto das subespécies tem sempre uma grande carga de subjetividade, o que é uma subespécie e o que não é. Portanto, a fronteira é ali às vezes um bocadinho discutível, mas neste caso vários estudos chegaram à conclusão que não se justificava, não havia suficientes características diferenciadoras para classificar aqui uma subespécie. Um parênteses para dizer, como eu já referi, o nome científico escreve-se sempre em itálico. Neste caso, como eu pus este parágrafo em itálico, para diferenciar, pomos o nome científico em texto normal. Esta é a forma também de representar. Se o texto estiver normal, pomos o nome científico em itálico. Se o texto estiver em itálico, pomos o nome científico em normal, em letra não itálico, para então salientar que estas palavras estão escritas de uma forma diferente. Fica aqui também este apontamento. Agora, falamos um pouco de conservação. Aqui a habitual ficha retirada do site da BirdLife, com as várias categorias dos estatutos de ameaça. Esta espécie está aqui com a bolinha verde, que significa Least Concern, portanto está uma espécie com o estatuto global pouco preocupante. O estatuto a nível europeu é igualmente pouco preocupante, portanto Least Concern. Já o estatuto em Portugal é uma coisa um bocadinho estranha, porque tem uma categoria que não aparece nesse quadro à direita. E a categoria é o RE, que significa regionalmente distinto. Ora, o regionalmente distinto é uma coisa que está ali a algures entre o criticamente ameaçado e o EW, que é o Extinct in the Wild. Mas porquê que o RE não aparece à direita? Porque o RE não existe como estatuto de ameaça global. Só existe como estatuto de ameaça quando fazemos avaliações regionais. Regionais pode ser, por exemplo, para a região do Mediterrâneo ou no limite para um país. Significa que a espécie está extinta no país, mas não está extinta a nível global. Portanto, é um estatuto, é uma subcategoria, digamos, que só se aplica quando se fazem análises regionais. O livro vermelho europeu, que é o que define o estatuto da Europa, também tem lá alguns REs de espécies que desapareceram da Europa, mas que continuam a existir noutros continentes. Portanto, este RE não aparece na ficha da BirdLife, que só tem os estatutos globais, aparece no livro vermelho. Ora bem, isto parece um bocado bizarro estar aqui a ver este RE, porque a IBIS
hoje em dia não só é muito abundante em Portugal, como inclusivamente nidifica em vários locais. Só que este estatuto é do livro vermelho mais recente, de 2005. E em 2005 esta espécie não estava ainda a nidificar, aliás começou nesse ano, mas quando o livro vermelho saiu ainda não se sabia. E isto vai também ao encontro de um aspecto que eu já tenho referido, que é o livro vermelho está muito desatualizado, isto é uma das espécies em que isso é mais patente, mas eu também já tenho defendido que não faz muito sentido estar a rever os estatutos apenas de 20 em 20 anos quando sai um novo livro vermelho, porque o próximo deve estar para sair para breve, eu já digo isto há um ano, ainda não saiu, não sei quando é que sai. Só que eu defendo uma solução como se faz na IUCN, que é a entidade que atribui os estatutos de ameaça, no caso das aves em conjunto com a BirdLife, em que os estatutos são revistos de forma avulsa, em intervalos mais ou menos frequentes consoante a espécie, e portanto qualquer espécie pode ser revista em qualquer altura, não é necessário estar a fazer uma revisão completa para todas as espécies, e isto depois é publicado online, em vez de estar a fazer um livro, como se fez no livro vermelho. Portanto, eu penso que faria sentido que no futuro, e não é a primeira vez que eu estou a dizer isto, que no futuro estes estatutos fossem revistos com alguma regularidade, nomeadamente nas espécies em que houve uma clara alteração da situação, para melhor ou para pior. Porque estar a dizer que a ibis preta está regionalmente extinta, quando ela hoje ocorrem cá milhares de indivíduos e há uma data de colónias espalhadas pelo país, é uma informação que não tem qualquer correspondência com a situação atual. Portanto, fica também aqui esta explicação sobre o regionalmente extinto e também este apontamento sobre, na minha opinião, o que deveria ser o processo de revisão dos estatutos de ameaça no futuro. Agora, o mapa de distribuição mundial, temos aqui, mais uma vez retirado da BirdLife, vemos aqui as manchas amarelas espalhadas em diferentes regiões. As manchas amarelas é as zonas onde a espécie é estival, portanto onde nidifica. Há diferentes zonas da Europa e da Ásia, já vamos ver mais em detalhe a Europa, e aqui nos Estados Unidos também. Verde onde é residente, portanto onde está todo o ano, que é uma grande parte da África subsaariana, aqui também o Vale do Nilo até ao Egito, certas zonas das Caraíbas, da Flórida, de Venezuela, depois cá está Filipinas e Austrália. Azul as zonas de invernada, que temos aqui no Iraque, no subcontinente indiano e na Indochina, e certas zonas também aqui das Caraíbas, e depois aqui na Austrália aparece uma mancha curiosa, que é uma cor que raramente aparece nestes mapas, que é aqui este violeta, que tem a legenda Season Uncertain. Portanto, há aqui umas zonas da Austrália em que neste momento não é muito claro qual é a época da ocorrência. Isto talvez porque também há zonas da Austrália que são muito pouco povoadas e, portanto, serão pouco visitadas, daí que possa haver algum déficit de informação em determinadas regiões do interior australiano. Mas achei graça ver aqui esta cor que eu raramente tenho visto em mapas, portanto, sabe-se que a espécie ocorre, mas não se sabe muito bem qual é o estatuto migratório. Isto é então o mapa retirado da BirdLife. Agora, um outro mapa, este do Birds of Western Palearctic, com CD-ROM, no qual, como eu já referi, muitos dos mapas da BirdLife se basearam. Este mapa, que segue o mapa que estava na publicação original, será então de 1977, tem quase 50 anos. E o que é que nós vemos aqui? Umas bolinhas amarelas espalhadas pela Europa, sobretudo Mediterrâneo Oriental, Mediterrâneo Central e Oriental, começa aqui sul de França, Itália, diversos países dos Balcãs, portanto aqui Grécia, Albânia, e uma mancha maior, nesta zona, que é na zona da Roménia, que corresponde grosso modo ao delta do Danúbio, que sempre foi uma zona muito importante para a espécie. Depois aqui também manchas na Ucrânia, nos países do Cáucaso, zonas de nidificação. Temos umas manchinhas azuis, sobretudo no Norte de África, aqui também no Iraque, Sardanha, Sicília, e uma manchinha azul aqui nesta zona do sueste espanhol, que é as marismas do Guadalquivir. Vamos ver o mapa da BirdLife, que é parecido, mas não é totalmente igual. O mapa da BirdLife para a Europa tem as tais manchinhas de França para lá, aqui com mais intensidade à volta do Mar Negro, mas há aqui umas diferenças face ao mapa anterior. Para começar, já aparece aqui uma grande mancha no Egito, que no mapa anterior não estava, já aparece como residente do Egito do Cairo para baixo. E depois a manchinha do sul de Espanha está aqui a verde, em vez de estar a azul. Porquê? Porque eles atualmente já estão a nidificar no sul de Espanha, já não são apenas invernantes. Pronto, estes eram os mapas de distribuição que havia mais ou menos quando eu comecei a ver aves. E quando eu comecei a ver aves, a ibis preta praticamente não existia em Portugal, era muito rara. E era daqueles bichos que eu não tinha qualquer expectativa de ver cá. E quem começou a ver aves já, digamos, há mais de 20 anos deve-se lembrar disto. Era muito raro ver uma ibis preta em Portugal. E de repente esta situação virou-se completamente, como já vão ver. Portanto, de qualquer forma, só uma nota para dizer que este mapa da BirdLife, apesar de ter levado aqui umas alterações
como no Egito e no sul de Espanha, ele está completamente desatualizado face à realidade atual. Aliás, eu no webinário da semana passada, ou há 2 semanas, já não me recordo, eu disse que, já fiz este comentário, que os mapas da BirdLife estão muito desatualizados, eu já fiz vários contactos para lá, e esta semana até tive algum feedback a dizerem que têm noção que os mapas estão muito desatualizados, mas que a prioridade não é atualizar os mapas, nomeadamente das espécies que não estão ameaçadas, porque atualizar mapas envolve muitos recursos, e portanto isto é um trabalho que irá sendo feito gradualmente. Eu disse-lhes que tenho pena que a BirdLife, sendo um site de referência, não disponibilize os mapas todos atualizados, porque eu acho que era importante que estivesse, mas pronto, enfim, eles responderam, vão fazendo o trabalho à medida do possível e pediram-me para ir reportando as situações que eu encontrar, para eles conseguirem ir corrigindo. De qualquer forma, convém, quando consultarmos mapas da BirdLife, terem atenção que em muitos casos foram buscar mapas de há 30 ou 40 anos que não correspondem à realidade atual. Realidade atual é essa que vão ver agora neste mapa, que é o mapa do Atlas Europeu mais recente, que saiu em 2020. E aqui neste mapa, aqueles que costumam ver aqui estes webinários já sabem o que é que isto significa. Isto compara o EBBA1, que foi feito no início da década de 90, com o EBBA2, que foi feito em meados da década passada. EBBA significa European Breeding Bird Atlas. E então, azul é onde a espécie apareceu de novo, castanho é onde a espécie desapareceu, portanto estava no primeiro Atlas e desapareceu, já não foi vista no segundo, e cinzento é onde se mantém. Ora, aqui quase não há cinzentos, isto aqui é quase tudo azuis ou cor de laranjas. E podemos ver imensos azuis na Península Ibérica, e eu já vou falar mais em detalhe da Península Ibérica, imensos azuis em França, se recordam do mapa anterior, havia aqui só no sul, que é na Camarga, e zonas adjacentes, e agora aqui no oeste, agora até já aparece Inglaterra, Holanda, depois norte de Itália, isto aqui será Hungria, que já tinha, mas agora tem mais, diversos países dos Balcãs, e depois vemos alguns cor de laranjas, principalmente aqui na Bulgária e na Ucrânia, e certas zonas da Roménia. Portanto, e sabe-se que nestas zonas da Roménia houve alguma diminuição populacional. Portanto, eles diminuíram a leste, é o que se vê aqui em parte, mas aumentaram muito a oeste. Isto desde 1990, que é quando foi feito o Atlas anterior. Portanto, este mapa retirado então do EBBA2.info. E agora, falando um bocadinho da evolução histórica na Europa. Na Europa o que se sabe é que esta espécie encolheu muito nos últimos 100 anos. E atenção que esta informação, isto é do Birds of Western Palearctic, com CD-ROM, isto é de 1977. Portanto, até o final dos anos 70 houve uma enorme contração na Europa e no Norte de África, e sabia-se que em Espanha eles nidificaram até ao início do século XX, e depois houve tentativas isoladas 1909, 1930 e 1935. E que em França também tinha havido tentativas isoladas, e que em Itália tinha nidificado até 1971, depois desapareceu. Portanto, e noutros países, tem aqui detalhe de outros países, mas basicamente eles foram desaparecendo da maioria dos países europeus, nomeadamente centro e oeste. Em parte devido a alterações de habitat, porque as zonas úmidas foram muitas vezes drenadas, em parte também por alguma atividade de caça. Mas isto era a situação no final dos anos 70, porque, entretanto, muita coisa mudou, como já vão ver. E agora, eu gostava de falar mais em detalhe da situação em Espanha, como eu já tenho referido noutras sessões. Para nós entendermos a situação em Portugal, é essencial entendermos e conhecermos a situação em Espanha, porque aquilo que acontece no nosso país normalmente vem de mão dada com o que se passa em Espanha. Há casos raros em que a evolução não é igual e em que pode ser divergente, mas na maioria das espécies a tendência cá em Espanha também é a tendência cá em Portugal. E neste caso não é exceção, como vão ver. Então, este mapa, que é da CEL, da Sociedade Espanhola de Ornitologia, é do Atlas Nidificantes, do segundo, que foi feito entre 1999 e 2002. Portanto, há cerca de 20 anos. E as bolinhas correspondem a quadrículas 10 por 10 km. Vocês, pelo menos aqueles que costumam assistir a este webinário, já terão visto outros mapas de Espanha em que temos a Espanha quase toda pintada. Bom, aqui temos a Espanha quase toda vazia. Temos 2 bolinhas aqui na Andaluzia, aqui na zona de Sevilha. Isto corresponde às marismas do Guadalquivir, que, grosso modo, são parte nacional de Banhana. Temos aqui uma bolinha na zona de Alicante, que é uma província da Comunidade Valenciana, e temos 3 bolinhas aqui nesta zona que sai aqui da costa, que é o Delta do Ebro, na Catalunha, na província de Tarragona. Portanto, no início do século XXI, século XXI, a situação em Espanha era esta.
Entretanto, avançamos 20 anos, ou 18 anos, até ao terceiro Atlas, e no terceiro Atlas a situação subitamente alterou-se. Isto é, salvo erro, de 2015 a 2018. Então agora, eu recordo as bolinhas azuis, é onde a espécie apareceu, amarelas onde continua e vermelhas onde desaparece. O terceiro Atlas é um Atlas muito incompleto, porque não mostrou o país todo, as zonas cinzentas não foram mostradas, mas já dá para termos uma noção, porque de repente já temos íris pretas numa data de sítios. Então, a maior mancha aparece-nos aqui no sudoeste, nas marismas do Guadalquivir, províncias do Elva, Sevilha e Cádiz, com outros registros mais a sul na província de Cádiz. Penso que isto seja para aí a Laguna de Medina e a zona de Lajanda, não tenho a certeza, mas alguns aqui para baixo. E noutras zonas aqui ao longo do Vale do Guadalquivir, depois, pontualmente ao longo da costa, muitos registros aqui nas zonas úmidas da Comunidade Valenciana, a zona de Valência, que é uma cidade espanhola importante, fica aqui, portanto, bastantes. Delta do Ebro continua. Colonização das Ilhas Baleares, que aconteceu em 2016, e depois aqui uma zona importante nas lagunas de Castela-La Mancha, esta que está aqui é a província de Ciudad Real, para terem uma noção, este triângulo que está aqui é Madrid, portanto um bocado para baixo de Madrid, temos Toledo, Ciudad Real, temos aqui nesta zona das chamadas Veigas do Guadiana, que tem várias zonas úmidas, e depois aqui mais abaixo do Guadiana também, na zona entre Mérida e Badajoz, isto é a província de Badajoz, e aqui ainda na província de Cáceres, junto ao Vale do Tejo. Portanto, como podem ver, em Espanha, em 20 anos, de repente a espécie colonizou aqui uma data de zonas, tanto no sul como no centro, e na costa atlântica e na costa mediterrânea. E esta enorme expansão é uma parte da explicação para aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos 20 anos, que eu já vou falar a seguir. Aqui, o gráfico que mostra a evolução do número de quadrículas entre os dois atlas espanhóis, passou de 5 no atlas anterior, que era aquelas 5 bolinhas, para 52, isto nas zonas amostradas, portanto, 940%, é um dos maiores aumentos que houve, percentualmente, 940% em número de quadrículas em apenas, portanto, de 2002 a 2018, aqui um intervalo de 16 anos, isto foi uma expansão exponencial, foi incrível, a forma como isto aumentou, e em Portugal aconteceu o mesmo, como já vão ver. Aqui um pouco do historial de um artigo que eu encontrei, feito pela CEU, em que mostra a evolução do número, isto só vai até 2007 aqui, a evolução do número de casais edificantes em 3 áreas principais. Primeiro nas marismas do Guadalquivir, que é Doñana, aquela zona de Sevilha, o delta do Ebro em Tarragona, Catalunha, e as zonas costeiras de Valência. Reparem que até 1995 estava praticamente a zero, havia assim tentativas isoladas, e depois começa a aumentar gradualmente, e quando chegamos a 2007 já há 3.700 casais. E embora isto tenha começado primeiro em Valência, rapidamente a população que adquiriu maior expressão foi a população de Doñana, das marismas do Guadalquivir, que em 2007 já ia em 3.600 casais. Portanto, isto aumentou brutalmente. A do Delta do Ebro aumentou moderadamente, chegou aqui aos 100 e pouco, e a de Valência até 2007 tinha valores muito mais baixos. De qualquer forma, aumentou em todas estas regiões. Isto é de um artigo, na altura, feito em 2009. E aqui à direita um gráfico que diz respeito à população invernante, porque depois também vem bichos do norte da África e de França, e o que podemos ver, este gráfico vai de 1991 até 2010, e podem ver que até ao final, até 95 está praticamente a zero. Depois até 2001 anda aqui a valores muito baixinhos, olhando para a escala não deve passar os 100 indivíduos. E depois de repente começa a subir, tem aqui uma descida em 2005, talvez por ser um ano muito seco, e depois dispara, e quando chegamos a 2010 já vai nas 6.000 aves invernantes. Mas isso era em 2010, agora já deve ir para aí nas 30.000. Portanto, só para terem uma noção de que é mais ou menos a partir do ano 2000 que de repente há aqui uma explosão populacional na ibis preta. Este aqui é de um outro artigo, então, de um livro de Juan Ande Garcia, que fala sobre as aves da Península Ibérica, publicado em 2015. Agora, um bocadinho mais de detalhes relativamente às populações de Doñana, que, como vimos, são atualmente a área mais importante. Já eram em 2010, mas agora ainda são mais. Portanto, havia registros de edificação muito antigos, desde 1774, mas no início do século XX a espécie extinguiu-se como reprodutora em Doñana. É preciso ver que na altura Doñana não era um parque nacional e já era muito pressionado para transformações para a agricultura, etc. Quando se extinguiu em Doñana, extinguiu-se em Espanha, porque já não nidificava em mais sítio nenhum. E depois, durante 70 anos, não houve registros de nidificação em Espanha, houve tentativas, como vimos, e em 1973 a espécie volta a criar, e neste caso na comunidade valenciana, mais concretamente num sítio chamado Albufeira de Valência. E só volta a Doñana em 1996, portanto quase 100 anos depois de se extinguir. E nesse ano começa a colonizar também o delta do Ebro, que
como vimos é na Catalunha. E em Doñana a população nidificante evoluiu de forma meteórica. Reparem, em 1996, que é o primeiro ano em que elas voltam a nidificar, apenas 7 casais. Mas em 2004 já havia mais de 1000. E em 2011 já havia mais de 7.000 casais. E em 2017 já ia mais de 10.000. Provavelmente agora ainda são mais. Eu não tenho números atualizados, mas isto dá uma ideia da rapidez. Em 20 anos apenas passou de 7 casais para mais de 10.000 casais. Isto são 20.000 aves adultas, fora os juvenis que nascem, que no total, no final da época dos ninhos, devem andar para aí por uns 50.000 indivíduos. 40, 50.000. Portanto, é absolutamente brutal. Está aqui um gráfico que mostra a evolução da população nidificante, que é a linha azul. A linha azul começa nos tais 7 em 1996, depois vai subindo, desceu aqui em 2005 para 0, que foi um ano muito seco, e depois vai subindo com oscilações, mas que quando chega a 2017 já vai com os tais 10.000 casais. Estas oscilações têm a ver com a precipitação, e a linha vermelha tem a ver com a quantidade de precipitação em milímetros na zona, que está na escala da direita. Há alguns anos secos, como foi o caso de 99, 2005, 2012, 2014, e que são estes mergulhos aqui na linha vermelha. E nestes anos secos, como podem ver, a população de ibis nidificantes cai para valores muito baixos, em alguns casos para 0. Mas nos anos mais chuvosos, em que há mais águas pouco profundas, podem nidificar números muito elevados de casais. Portanto, há aqui umas flutuações populacionais que têm a ver com a disponibilidade de zonas adequadas em termos de nível de água. Se estiverem secas, elas não nidificam. Se houver água em quantidade adequada, podem nidificar muitas. E a tendência tem sido crescente, embora com oscilações. E em Doñana, atualmente, há 4 núcleos principais com mais de 1.000 casais cada um, 4 núcleos secundários que têm menos de 1.000 casais e 3 áreas de nidificação esporádica. Portanto, em Doñana não está tudo num sítio, está espalhado por várias áreas do Parque Nacional. Quanto à população invernante, já vai atualmente em mais de 20.000, só em Doñana. Está aqui um gráfico que só vai ter 2017, mas já passou os 20.000 e a tendência é para continuar a aumentar. Mais uma vez com oscilações devido também aos níveis de precipitação. Mas, portanto, a população, como podem ver, até 2000 praticamente não havia, depois, embora com oscilações, foi sempre a aumentar. Quanto à milhagem, até 2017 já tinham sido anilhadas 17.500 ibis, que representa 97% do total das ibis anilhadas em Espanha. É quase tudo de Doñana. Doñana atualmente é a grande distância dos outros, o principal núcleo reprodutor em Espanha. Além disso, sabe-se que durante o inverno chegam lá aves anilhadas vindas de outros países europeus e do norte da África, porque elas também já estão a criar em bons números em Marrocos, particularmente. Isto é aqui de um artigo relativamente recente, de 2019. Falando também um bocadinho sobre o Delta do Ebro, que é uma das zonas também mais importantes, embora não tanto como Doñana. Também no Delta do Ebro a espécie era rara até à década de 1990. Em 1988, nas contagens de janeiro, foi visto um único indivíduo, mas depois começaram a nidificar em 96, como vimos, também começa com 4 casais. Isto é o mesmo ano em que eles começam a nidificar em Doñana. Em 2014 já iam 214 casais. Não, o aumento não é tão expressivo como em Doñana, de qualquer forma é um aumento considerável. Está aqui um gráfico que mostra a evolução da população nidificante, portanto, como podem ver, até o ano 2000 praticamente a 0, e depois começa a aumentar, e a partir aqui de 2005 dispara, e quando chega a 2015 já vai nos tais 214 casais. No inverno, atualmente andam entre 3.500 e 4.000 aves, portanto já são alguns milhares, chegando a registrar-se um máximo de 6.600 no inverno de 2017-2018, portanto um bocado abaixo dos números de Doñana, mas mesmo assim valores importantes. Está aqui também um gráfico, a evolução da população invernante, mais uma vez praticamente a 0 até o ano 2000, e depois do ano 2000 começa a subir gradualmente, e a partir de 2005, 2006 é quando a linha fica quase parabólica. Quanto à anilhagem, começou em 96 também, foram anilhados 236 indivíduos até 2017, muito menos que em Doñana, porque a população nidificante também é menor, e 90% dos controlos são recuperações de aves anilhadas. 90% dos controlos das aves anilhadas aqui no Delta do Ebro foram feitos em Espanha e no sul de França, que é logo ao lado. Os restantes controlos em 5 outros países europeus. Portanto, aqui também de um outro artigo de 2019. Isto é então assim uma espécie de radiografia da situação em Espanha. Ainda queria apresentar números da Comunidade Valenciana, mas acho que estes números do Delta do Ebro e de Doñana já mostram bem como é que evoluiu a população e que é essencialmente a partir do ano 2000 que se dá aqui o arranque. E agora sim vamos falar da situação em Portugal. A evolução da situação em Portugal não é muito diferente daquilo que se verificou em Espanha. Começo a falar dos registros históricos. Supostamente, no final do século XIX, haveria nidificação junto à Foz do Guadiana, portanto estamos a falar ali da zona de Castros Marim. Esta é uma informação que vem do rei Dom Carlos, que, como alguns saberão,
também era um naturalista muito interessado nestas coisas da natureza. Ora, a Foz do Guadiana fica a cerca de 100 km de Doñana, e se eles nidificavam até ao final do século XIX ou início do século XX em Doñana, não surpreende que também nidificassem ali na Foz do Guadiana. Eles desaparecem dali quando desaparecem de Doñana. No início do século XX, o Tait, que era um ornitólogo inglês que vivia no Porto e que também escreveu um livro sobre as aves de Portugal, refere a nidificação em Pancas, que é no estuário do Tejo, na zona de Lisboa. Não há assim muito mais detalhes, é aquilo que se sabe. Depois daí para a frente, durante muitas décadas, só há aves, observações muito isoladas. Por exemplo, o mesmo Tait, em 1920, viu 6 aves na zona de Aveiro, e depois até à década de 70 praticamente não há registros. É muito, muito, muito escassa a espécie. Depois, a partir dos anos 80, começa a haver um aumento gradual das observações. Eu começo a observar aves nos anos 80 e na altura nunca tinha visto ibis preta nenhuma. Eu demorei mais de 5 anos até ver uma ibis preta, até que numa ocasião em janeiro ou fevereiro de 93, há uma pessoa do ICN, que está na altura do ICN, que estava a fazer contagens de dormitórios de garças e que disse: olha, ontem estive em Alcácer do Sal e vi lá uma ibis a ir dormir lá no dormitório das garças boeiras, estava junto com as boeiras. Eu fiquei todo contente, nunca tinha visto uma ibis, então no dia seguinte estive no carro e fui até ao dormitório de Alcácer do Sal e lá vi a ibis a entrar juntamente com as garças boeiras. Porque, como eu disse, em 93 isto era uma raridade em Portugal, praticamente. Raridade não no sentido formal, mas era uma espécie bastante rara. Em 94, o maior registro até à data que havia foram 18 aves no Baixo Mondego. E este manteve-se como o maior registro até 2001. Portanto, reparem, quando chegamos ao virar do milénio, o maior registro que se conhecia era de 18 aves no Baixo Mondego, este registro de 94. Mas depois, tal como em Espanha, é a partir de 2005 que os números disparam. Em 2004, 2005 já houve 200 aves que passaram o inverno, 95 das quais, 200 aves no país, 95 na Quinta da Foja, que é na Figueira da Foz. E em 2008 já havia 500 aves só na Barroca d'Alva, que fica em Alcochete, no estuário do Tejo. E em 2009, em fevereiro, 500 a 600 só no estuário do Sado. Portanto, já veem que também o aumento do número de ibis em Portugal acompanha aquilo que se passa em Espanha. Portanto, o aumento populacional deu-se de forma quase simultânea em toda a Península Ibérica. Quando sai o primeiro Atlas, que foi feito em 78 e 84, esta espécie não foi observada, só aparece no anexo. Ela na altura aparecia com os nomes de sacarrão, que chamavam-lhe maçarico preto, que é um nome que hoje já não se utiliza, e só aparece no anexo porque dizia Coverley, que era outro ornitólogo inglês dos anos 40, apoiado em observações de Tait, diz esta espécie ter nidificado na zona de Pancas. Entre 78 e 84, que foi o período do Atlas, não foi feita qualquer observação desta espécie durante a época de produção do nosso país. Portanto, reparem, um Atlas que demorou 7 anos, muitos ornitólogos, dezenas de ornitólogos visitaram o país todo, entre 78 e 84 não houve uma única observação de ibis preta no país. Isto mostra bem a escassez da espécie durante esse período. Quando chegamos ao segundo Atlas, que vai de 99 a 2005, a situação é esta. Temos 2 bolinhas, que são 2 confirmações, que se referem exatamente ao ano de 2005, que foi o primeiro ano em que volta a haver nidificação. Esta aqui é do Polo do Quilobo, que é no Concelho de Golgã, distrito de Santarém. Este também é do distrito de Santarém, mas mais abaixo, numa zona chamada Escaroupim, ali em Salvaterra de Magos. Elas começam a criar poucos casais no mesmo ano, que é 2005, portanto ainda entram no Atlas. Os outros quadrados são apenas observações isoladas, mas onde não houve registros de nidificação. Diz aqui na legenda que a nidificação é muito improvável. Portanto, esta é então a situação em 2005 no segundo Atlas. Entretanto, eu encontrei mais recentemente este artigo que foi publicado nesta revista SS Conservation. SS é um grupo de trabalho da IUCN, que é Stork, Ibis and Spoonbill, portanto, cegonhas, ibis e colhereiros, e encontrei lá este artigo da autoria de Vítor Encarnação, responsável do SEMPA, que faz o estatuto da ibis preta, quer como nidificante, quer como invernante em Portugal. E neste artigo, o que nós encontramos é uns números mais recentes sobre o total das populações das várias colónias. Temos no Val do Mondego uma colónia no Polo do Taipal, que em 2014 já ia com 90 casais, em 2016 120 a 150, e depois, como podem ver, no Val do Tejo havia colónias no Quilobo, no Escaroupim, que eu já falei, e na Póvoa, que é o Mochão da Póvoa, ali ao pé de Abaixo da Franca de Xira, e depois no Val do Sado também, aqui no estuário, na Sacholinha e na Murta, e depois ainda mais abaixo na Lagoa de Santo André, e aqui no Pisão, que eu não tenho a certeza, mas penso que é mais no interior alentejano. Portanto, isto era o número de casais em 2016. Aqui um gráfico que nos mostra a repartição dos casais por bacias hidrográficas, portanto, metade da população na bacia do Tejo,
34% no Sado e 20% no Mondego. Eu confesso que me causou alguma perplexidade de encontrar este artigo publicado no estrangeiro e não haver dados sobre isto publicados em Portugal. Atenção, eu acho muito bem que se publique isto em grupos estrangeiros, internacionais, para divulgar os nossos valores naturais, mas acho que seria muito positivo que se publicasse também em Portugal para tornar esta informação mais acessível às pessoas em Portugal que se interessam por isto, publicar isto em português de uma forma acessível, como já se fazia no passado. Eu, por acaso, descobri este artigo através de um blog espanhol, porque em Portugal é muito difícil encontrar esta informação, mas ainda bem que encontrei, porque achei que dava para incluir aqui. De qualquer forma, deixo aqui também este apontamento, que acho que seria útil que estas coisas fossem publicadas em Portugal também. E em português, naturalmente. No mesmo artigo faz-se uma referência aqui à evolução da população invernante em Portugal. É parecido com aquilo que vimos em Espanha, portanto, praticamente a ausência de registros até 2000 ou 2000 e pouco, havia o tal registro de 96, que nem se vê aqui no gráfico, que é tão baixinho, que eram os tais 18 indivíduos, e é a partir de 2006 que isto também começa aqui a subir, e quando sobe, sobe de forma expressiva. Quando estamos em 2014 já íamos nos mais de 10 mil indivíduos. E atualmente já há mais, que outro dia vi uma fotografia um bando que estava estimado em 15 mil indivíduos ali, alguns do estado do Tejo. Portanto, atualmente já devem invernar também 20 mil ou mais aves em Portugal, principalmente no Vale do Mondego, no Vale do Tejo, no Vale do Sado e no litoral do Algarve, embora apareça noutros sítios. Portanto, isto é do mesmo artigo, então, de 2019. Agora há aqui um outro mapa tirado do eBird com a distribuição na Península Ibérica, mas isto é distribuição ao longo de todo o ano, não é só de nidificantes. Portanto, isto é tirado do eBird e tem registros de todo o ano. E o que podemos ver há registros por toda a orla costeira, até vem desde França, toda a orla do Mediterrâneo e do Atlântico. Portanto, ao longo da costa a distribuição é praticamente contínua. E depois há manchas no Alentejo, na Andaluzia, na Extremadura e em certas zonas da meseta ibérica. Não todas, que isto tem muito a ver também com o habitat disponível, que as zonas de serra ou de floresta não têm habitat, mas, portanto, durante o resto do ano as ibis podem aparecer muito espalhadas pelo interior da península. As manchas mais escuras correspondem às zonas onde a espécie é vista com mais frequência. Isto não é abundância, é frequência. Portanto, a percentagem de listas que tem a espécie, que correspondem, grosso modo, às zonas de reprodução, que é onde a espécie está presente mais tempo. Podemos ver aqui o Vale do Tejo, portanto, o estuário do Tejo, aqui ao pé de Lisboa, Mondego, Baixo Mondego, aqui na zona de Coimbra, e depois estuário do Sado e litoral alentejano. Também há bastantes registros no Algarve. Esta mancha escura são as marismas do Guadalquivir, de Doñana. Aqui é a zona de Badajoz, onde atualmente também já estão a nidificar. As tais lagoas de Castilha-La Mancha, portanto, zona de Tábuas da Amiel e outras zonas úmidas ao pé de Ciudad Real. E depois o litoral da Catalunha e da Comunidade Valenciana, que também tem aqui colónias reprodutoras. Portanto, isto são os principais locais de ocorrência. Depois há registros esporádicos pelo resto da península. Aqui em França também é a zona da Camargue, aqui perto de Montpellier, que é também um local importante para a reprodução da espécie. Peço desculpa, a Camargo até penso que é mais para leste, ao pé da Foz do Roda, mas de qualquer forma são zonas no sul de França onde a espécie nidifica, não fui verificar a localização exata. Isto é então um mapa retirado do eBird. Por fim, dois gráficos sobre a ocorrência em Portugal. O primeiro é o gráfico de frequência. O que é o gráfico de frequência? É a percentagem de listas do eBird que incluem a espécie. E podemos ver que a frequência anda aqui o ano todo entre os 2% e os 8%, mas que a frequência parece ser maior durante o verão. E isto acontece porque durante o verão há muita dispersão de indivíduos e eles aparecem em sítios onde normalmente não ocorrem. Nomeadamente em certas áreas do interior alentejano aparecem durante o verão e depois vão-se embora. É mais baixo na primavera, porque na primavera, e sobretudo em maio, início de junho, estão concentrados nas zonas de reprodução. Ainda há dias alguém me dizia que no Algarve, onde costumava haver muitas ibis pretas durante o inverno, agora desapareceram todas. E eu disse, pois é natural, provavelmente foram todas para a Doñana para se reproduzir. Portanto, este abaixamento na primavera tem a ver com a concentração nas zonas de reprodução. Este aumento durante o verão tem a ver com a dispersão pós-nupcial. Depois, durante o resto do ano, anda aqui pelos 4, 5%. Mas a contagem média é completamente diferente. A contagem média é um gráfico que nos diz qual é o número médio de indivíduos nas listas que têm a espécie. Ou seja, nas listas do eBird que têm ibis, quantas ibis é que foram vistas? Então vemos que durante a primavera e o verão o número é baixo, a média anda aqui pelos 50 ou menos. Vêem-se concentrações pequenas. Mas no inverno, ainda que a frequência não seja tão alta, as contagens disparam e a contagem média, nos meses de dezembro e janeiro, anda aqui pelos 400, 500 ou mais. Portanto, é no inverno que se vêem os grandes bandos de ibis pretas. Ou seja,
O primeiro diz-nos que a frequência varia ao longo do ano e é mais baixa na primavera e mais elevada no verão. Mas o gráfico da direita diz-nos que é nos meses de inverno que há muito mais ibis pretas entre nós e é nessa altura que se fazem as maiores contagens e que durante o resto do ano as contagens são em média muito mais baixas. Portanto, estes dois gráficos ajudam-nos a entender a variação do número de ibis pretas ao longo do ano. Por fim, uma nota, e estamos quase a terminar, uma nota sobre a anilhagem. Uma nota sobre a anilhagem, como eu já referi, há bastantes programas de anilhagem de ibis pretas, principalmente em Espanha, e em Espanha a maioria são anilhadas em Doñana. Muitas dessas ibis aparecem no Algarve, e isto é um exemplo de uma ave, neste caso com a anilha que diz 0308. Estas anilhas normalmente são brancas, mas depois com o passar dos anos ficam amarelecidas por causa do contacto com a água. Mas estas anilhas, que são anilhas coloridas, são em PVC, servem para poderem ser reconhecidas à distância, por exemplo, através de telescópio ou com fotografia, e permite identificar o indivíduo e depois, mandando a informação para a central de anilhagem, nós conseguimos saber o historial desta ave e perceber os seus movimentos. Este é um exemplo de uma ave fotografada no Algarve que foi anilhada em Doñana. Aqui um caso mais curioso. Esta é uma ave que foi vista no Algarve já por diversas vezes, mas que tem este código de 3 letras, J8N, e estes códigos de 3 caracteres começados por J são aves anilhadas na Argélia, e estas são bastante raras em Portugal, mas este indivíduo em concreto já apareceu no Algarve em diferentes anos, e portanto é um caso bastante curioso de uma ave argelina que veio invernar a Portugal. Penso que entre 2010 e 2020 foi vista já há meia dúzia de anos diferentes. Portanto, é também uma curiosidade. Ou seja, lendo o código da anilha, temos sempre que ler o código completo e depois, portanto, fotografar é útil. Se não pudermos fotografar, devemos ler com um telescópio, ler atentamente para não nos enganarmos. Neste caso é J8N, portanto é um código alfanumérico, e depois então enviar para a central para se conseguir obter o historial de vida deste indivíduo. E aí é que sabemos onde é que foi anilhado. Uma nota final para dizer então a existência deste grupo de trabalho da IUCN, que é a International Union for Conservation of Nature, portanto União Internacional da Conservação da Natureza, e no âmbito desta organização foi criado o tal grupo de trabalho que eu referi há pouco, que é o grupo de especialistas em cegonhas, ibis e colheireiros, e que produzem trabalho e fazem monitorização das espécies, deste tipo de espécies de aves. Este grupo foi fundado em 1981, na altura chamava-se World Working Group on Storks, Ibis and Spoonbills, portanto era um grupo de trabalho, e estava sob a alçada do ICBP. O ICBP significa International Council for Bird Preservation, mas que entretanto mudou de nome e atualmente chama-se BirdLife International. Portanto, a BirdLife é a mesma coisa que o ICBP, que entretanto mudou a sua designação. E este grupo, para quem quiser saber mais, pode visitar a página que é storkibisspoonbill.org, tudo seguido. Portanto, storkibisspoonbill.org. Dentro deste grupo foi fundado um grupo de trabalho, ou uma rede, melhor dizendo, só para estudar a ibis preta, que é o IGIN, que é International Glossy Ibis Network. Glossy Ibis é a ibis preta, portanto é a rede internacional para a ibis preta. Portanto é um grupo de pessoas interessadas em acompanhar a situação desta espécie. Este grupo tem 41 membros de 25 países, está aqui representado neste mapa, sendo que a verde os países que têm um representante, a laranja os países que têm 2 representantes, que é o caso de Portugal, e a vermelho, que é os Estados Unidos e a Espanha, os países que têm 3 ou mais representantes. Portanto, como podem ver, há representantes de todos os continentes e o objetivo é ir acompanhando a situação desta espécie em todo o mundo. Terminamos então com a ficha resumo. A ibis preta, como vimos, ocorre em diversos continentes, é uma espécie parcialmente migradora, também dispersiva. Vimos que na Europa diminuiu muito ao longo do século XX, mas que houve uma enorme expansão nos últimos 20 anos, quer na Península Ibérica, quer noutros países, como França, Inglaterra, Holanda, Itália, entre outros. Em Espanha vimos que foi raro ao longo de todo o século XX, embora tivesse nidificado no século XIX, mas que houve uma grande expansão desde os anos 1990 e que se acelerou depois do virar do milénio, e que atualmente o maior núcleo, quer de nidificação, quer de invernada, se situa ali na zona de Sevilha, nas chamadas marismas do Guadalquivir, que correspondem ao Parque Nacional de Doñana, que fica a cerca de 100 km da fronteira portuguesa. Em Portugal, também terá nidificado no século XIX, as informações são escassas, mas terá nidificado particularmente no Algarve, eventualmente no início do século XX também no estuário do Tejo. De resto, ao longo de todo o século XX, esta espécie foi muito rara em Portugal,
e só começou a tornar-se frequente depois do ano 2000, e a partir de 2005 volta a nidificar e atualmente já tem cerca de uma dezena de colónias espalhadas pelo país. Com isto chegamos ao final, e com o final tenho aqui a segunda adivinha para vos colocar. Eu tinha dito que este webinar tinha 2 adivinhas, e a segunda adivinha é esta. Eu encontrei esta foto no eBird e escolhi para foto de fecho da sessão, e a adivinha é: alguém consegue identificar o sítio onde esta foto foi tirada? Esta é então a questão para a segunda adivinha. Quem quiser pode responder no chat. Eu, quando vi a foto, reconheci imediatamente o local, não precisei de ver onde é que estava, depois fui ver a lista do eBird e confirmei que era exatamente a minha percepção. Exatamente, já há aqui 2 pessoas que responderam Torre de Belém. Quem conhece a Torre de Belém reconhece estes blocos calcários muito clarinhos, com estes cordões que são típicos da arquitetura manuelina. Portanto, eu, pelo menos, quando vi este torreão, achei logo que era a Torre de Belém. Depois fui ver a lista do eBird, também já houve aqui 2 pessoas que responderam, e responderam corretamente, que esta foto foi tirada na Torre de Belém. E esta foto corresponde a uma lista do eBird. Alguém que estava a fazer, neste caso o Bruno Moraes, que é o autor da foto, estava a fazer uma observação no local, uma observação de aves, e de repente passa uma ibis preta a voar, que ele fotografou neste ângulo muito curioso que está a passar em frente à Torre de Belém. Ele refere nos comentários que a ave não pousou, porque estava muita gente, como é normal naquele local, e portanto seguiu rio acima, provavelmente em direção ao estuário, mas achei esta foto também muito curiosa. E pronto, era isto que tinha para vos dizer hoje. Agradeço muito a vossa atenção, espero que tenham gostado, e como sempre fica à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.